Estamos de volta, nós estamos falando sobre os seus primeiros passos na vida cristã. Este é o vídeo de número 2. Parabéns, porque você tem demonstrado interesse em crescer na fé e aprender mais da palavra do Senhor. Certamente Deus tem projetos de grande vitória para você, viu? Hoje nós vamos falar exatamente sobre crescimento, né? Você precisa crescer, né? Crescer faz parte da natureza da vida, né? Uma criança nasce e automaticamente a tendência é que ela cresça, que ela se desenvolva. Uma planta que nasce, um capim, né? Um animal, qualquer ser vivo, ele nasce e depois, imediatamente após o seu nascimento, ele já começa a crescer, começa a se desenvolver. Então isso faz parte da natureza da vida. E como você nasceu de novo, né? Graças ao bom Deus, então é hora de você agora investir no seu crescimento espiritual. Está na hora de você tratar com todo cuidado desse aspecto, né? Relacionado ao crescimento. Você tem que crescer, entender melhor a vida cristã, o que é ser discípulo, a sua relação com Deus, enfim. Então nós vamos analisar aqui alguns tópicos importantes sobre crescimento. Que tipo de crescimento nós devemos buscar? Nós vamos ler aqui o que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. Graça significa favor do Senhor, tá? Nós devemos crescer no favor do Senhor e no conhecimento da palavra. Na medida que vamos aprendendo mais sobre Deus, sobre a forma como Deus interage conosco, na medida em que vamos aprendendo a lidar com a questão do pecado, da tentação, da santificação, das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida cristã, na medida em que vamos aprendendo a lidar com as adversidades que infelizmente não nos deixam, né? Ninguém está livre de passar pelas adversidades normais da vida. Então nós vamos crescendo, né? Crescendo no conhecimento de Deus, vamos aprendendo como Deus interage conosco nessas diferentes situações e vamos crescendo, claro, no favor do Senhor, na graça. É isso que a palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro 3,18. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Bom, vamos observar também, aqui nesse segundo item, que Paulo, o apóstolo Paulo, fez uma repreensão dura aos cristãos que existiam na igreja de Corinto, né? E não é Coríntios, é deixa eu ver, isso mesmo, Coríntios, está certo. A gente faz confusão com o time de futebol, né? Do Corinthians, tá? Então, a repreensão de Paulo aos coríntios, tá? Por que Paulo chamou a atenção dos coríntios? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Que coisa, hein? Tá vendo? O apóstolo Paulo repreende os cristãos coríntios. Por quê? Porque eles não estavam preparados, né? Aquelas pessoas não estavam preparadas, não estavam prontas. Eram criancinhas em Cristo.
Então, isso aqui reflete o que a gente está falando aqui. Quer dizer, a pessoa nasceu de novo, ela tem que crescer. Paulo aqui diz, puxa, eu queria falar tanta coisa para vocês, mas eu não posso, porque eu tento dar um alimento sólido para vocês, não tem como, porque vocês não têm como digerir um alimento sólido. Né? Não tem como eu falar de coisas maiores para vocês, porque vocês não cresceram. Entendeu? É super desagradável, né? E pensar que muitas pessoas estão na igreja há muitos anos, há décadas, e não conseguiram crescer, não conseguiram entender ainda o que é o Evangelho, não conseguiram se colocar, se contextualizar com o Evangelho de Cristo, entendendo o seu próprio chamado. Quer dizer, são pessoas que estão, infelizmente, estagnadas, paradas, que não conseguem sair do lugar. Não cresceram, né? Essa era a decepção do apóstolo Paulo. Puxa, era para vocês estarem muito melhor, para vocês terem crescido muito mais. Eu não posso dar um alimento sólido para vocês, porque vocês não estão em condições de recebê-lo, né? Certo? Bom, mais um aspecto. O perigo de não crescer. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 14. Efésios capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem julgados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu vou ler o verso 15 também. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então veja bem, qual é o perigo de você não crescer? Ora, quando uma pessoa nasce de novo, é natural que ela esteja sedenta por alimento, né? Ela quer crescer. Se ela não cresce, se ela não tem um acompanhamento, se ela não tem um plano de crescimento, de desenvolvimento, se ela não passa a enxergar as coisas com uma maturidade maior, ela corre um sério risco de cair na mentira de homens enganadores, de falsos profetas. Não só de falsos profetas, mas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Especialmente nos últimos tempos, que as pessoas têm muito acesso a YouTube, a Facebook, você deve receber naturalmente muitas mensagens através do WhatsApp. E hoje qualquer um pode gravar uma mensagem. Quer dizer, de repente alguém grava uma mensagem toda distorcida, não é aquilo ali que não tem fundamento na palavra do Senhor, uma inverdade, uma distorção da Bíblia Sagrada e manda para você. Você está ali, não, fala de Jesus, tudo que fala de Jesus é bom. Que é isso? Existem muitos picaretas, pilantras que falam de Jesus e estão enganando as pessoas. Eu conheci, tive a infelicidade de conhecer muitos deles, né? Eu fico muito frustrado quando eu vejo isso acontecer. Pessoas que se tornaram verdadeiros comerciantes da fé, que só falam de Jesus por causa do interesse em dinheiro, né? E fazem isso com tanta maestria, com tanta são tão convincentes que é comum a gente ver pessoas sábias, pessoas que têm discernimento caírem na lábia desses homens, né, que se especializaram em enganar as pessoas. Isso já existe desde os tempos mais antigos, desde antes de Jesus, né, no Antigo Pacto, na Velha Aliança, né, no Velho Testamento, a Bíblia já nos adverte sobre os falsos profetas. Então, quando você não cresce, você começa a acreditar em qualquer coisa, porque você não tem conhecimento. A própria Bíblia diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. Quando você não conhece a palavra, você não cresceu, você não desenvolveu, você fica sujeito ao engano. Então você assiste um vídeo, aí você, que legal, que vai ver que o vídeo está todo distorcido.
está te ensinando uma heresia, está te ensinando uma inverdade, está distorcendo a palavra do Senhor. De repente você está caindo nas lábias de um falso profeta, né? Isso é muito importante, a gente até orienta aqui. A gente não é dono de ninguém, lógico, você é discípulo do Senhor Jesus, mas se você está na Igreja da Conquista, é muito importante que você foque a sua atenção no aprendizado, né? Naquilo que você está recebendo no seu ministério. Não que os outros estejam errados, mas é aquela questão, você tem que ter certeza da idoneidade daqueles que estão pregando a palavra, ensinando a palavra para você. Você tem que ter certeza de que o que você está recebendo é realmente de Deus, né? E hoje com esse negócio de internet, então, virou uma casa da mãe Joana, porque você tem todo dia acesso a muitas mensagens que vêm dos lugares mais distantes, e você não sabe se aquilo ali vem de Deus mesmo ou não. Às vezes é até teologicamente correto, mas não é aquilo que Deus quer que você ouça, porque você recebeu uma direção específica. Talvez não esteja ainda no momento certo de você compreender determinadas coisas. Você vai crescendo, você vai evoluindo, né? Por isso que é importante você seguir esse plano de desenvolvimento estabelecido pela tua igreja, pelo teu ministério, né? Para que você não se perca. A gente tem visto muitos cristãos perdidos, desorientados, confusos demais, né? Hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas que abandonaram a fé, que olharam para trás. Já se tem hoje muito mais gente que se afastou da igreja do que o número de cristãos atuantes, né? E a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos iriam mesmo se afastar da igreja, iriam se apostatar da fé. E ainda a Bíblia diz mais: por darem ouvidos a espíritos enganadores. Porque tudo que o diabo quer é que você não cresça, quer te tirar da bênção, te afastar dos propósitos do Senhor. Então crescer é uma forma de você não estar sujeito às influências ruins, tá vendo? Sofrer influências que vêm de fora, influências externas. Vai chegar um momento que as pessoas, talvez um falso profeta, ou talvez até uma pessoa bem intencionada, vai ensinar uma coisa para você, você, opa, eu sei que não é assim, né? Você vai ter noção da verdade, você vai ter conhecimento da palavra. Então é muito importante que você cresça no conhecimento e na graça, né? Como nós vimos aqui em 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Bom, é importante também que você mantenha o foco no crescimento, né? O bebê tem que crescer. Você nasceu de novo, se tornou um bebê e precisa crescer. Nós vamos ler o que está em 1 Pedro 2:2. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, né? 1 Pedro 2:2. Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Está vendo? Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro, para que por meio deles vocês cresçam. É o que diz aqui em 1 Pedro 2:2. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você se tornou o quê? Um bebê, né? E todo bebê precisa do leite espiritual, precisa se alimentar muito bem do espírito, precisa crescer, precisa receber proteínas, nesse caso proteínas espirituais, né? Precisa receber alimento espiritual para você crescer. Ok? Outro fato importante é não caminhar sozinho, né? Nós vamos ler o que está escrito em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Vamos abrir aqui, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que bacana esse versículo.
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Vou ler também o 11. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho, né? Olha só, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É muito importante, nesse teu processo de crescimento, tá? É muito importante que você não caminhe sozinho, tá? Caminhar sozinho pode ser muito, muito perigoso. Pode ser fatal para a sua saúde espiritual. Porque você tem que entender uma coisa, o inimigo, ele não quer que você aprenda mais sobre Deus. Ele não quer ver você forte, firme, com os pés sobre a rocha. Não, de jeito nenhum. Ele quer ver você fraco, debilitado. Então é muito importante que você tenha um acompanhante, alguém que te acompanhe. Nesse caso a gente faz menção ao discipulado, que é uma ferramenta importantíssima para fazer você crescer, tá? Porque você vai caminhar junto com alguém que já passou por todo esse processo. Alguém que tem experiência, que já foi tentado, que já passou por todo esse processo, que já enfrentou todas as dificuldades que são pertinentes à nossa vida cristã, né? Alguém que vai estar do teu lado, alguém que vai ligar para você quando você estiver com problemas, alguém que vai te procurar quando você estiver fraco, quando você não estiver querendo mais continuar, prosseguir, alguém que vai te dar aquela força. Lógico, não é alguém que vai se meter na sua vida, não é alguém que vai mandar em você, mas alguém, um amigo, uma pessoa que nós chamamos de discipulador, que vai caminhar junto com você, te ensinando, cuidando de você, te orientando, esclarecendo as suas dúvidas, te dando cobertura espiritual, intercedendo por você nas suas orações, né? Então, caminhar sozinho pode representar um perigo fatal, viu? Evita caminhar sozinho. Outra coisa importante é o alimento diário. O que é o alimento diário? É você diariamente ter contato com a fé. Eu costumo dizer que as pessoas não devem jamais sair do altar, né? É muito importante que você receba diariamente o alimento que você precisa. Isso tem a ver com a oração do Pai Nosso. Você já reparou? Quando você vai orar, a oração que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, o pão nosso, o alimento nosso deste dia nos dai hoje, né? Se você pegar o Antigo Testamento e for ler a respeito da peregrinação dos israelitas, dos judeus lá no deserto, você vai observar, já deve ter ouvido muito falar sobre isso, que diariamente Deus fazia cair do céu o maná. Era uma espécie de pão, era um alimento que eles recebiam diariamente. E o que é interessante desse pão é que ele só servia para aquele dia, né? Se a pessoa não consumisse aquele pão no mesmo dia, no dia seguinte ele estava cheio de bicho, né? Então era o pão nosso de cada dia. Isso tinha um significado muito legal. Significava que os israelitas dependiam todos os dias da provisão de Deus, né? Da iniciativa de Deus, do cuidado de Deus. E é assim que a gente vive hoje também, né? Nós precisamos do pão nosso de cada dia. Isso é muito importante. Todo dia você tem que tirar um tempo para ler um pouquinho da palavra, para orar um pouquinho. Você pode acessar o site da igreja, da tua igreja, né? somosconquista.com. Você tem lá diversos estudos, tem mensagens da palavra, você pode assistir a transmissão do culto da igreja, que normalmente fica gravada, fica lá, né?
Então é muito importante que você tenha um alimento diário para o teu crescimento. É como a pessoa que está aprendendo inglês. Ela tem que todo dia ter contato com inglês ou com uma outra língua, né? Uma língua estrangeira. Ok? E por fim, para a gente encerrar, o papel da igreja, o importante papel da igreja. Muitas pessoas hoje dizem assim, não precisa de igreja, o importante é estar com Jesus. Isso é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo para te enfraquecer, para te fazer cair na fé. Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim, deixa eu achar aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos, deixa eu ler aqui, peraí. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quer dizer, o que é que o escritor de Hebreus diz? Não deixemos de ir para a igreja como alguns acabam deixando. A gente não pode deixar de ir para a igreja. Eu queria dizer uma coisa importante para você. Quando Deus olha para o mundo hoje, Ele vê os judeus, tá, que são descendentes diretos de Abraão. Ele vê os gentios, que são os não judeus, ou seja, aqueles que não são da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele vê um terceiro grupo, que é a igreja. Todas as promessas de Deus nos tempos atuais, todas as promessas de Deus, as promessas bíblicas, são destinadas, especialmente as do Novo Testamento, à igreja. Entendeu? Então, você dizer que não vai para a igreja, você está rejeitando as promessas do Senhor. Porque Deus, Ele te salva para você fazer parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não existe cristão se ele não estiver na igreja. Essa história de que, não, eu posso estar com Jesus, mas dentro da minha casa. Isso é coisa do inimigo, isso é uma estratégia do inimigo. Porque aquele que se torna corpo de Cristo precisa estar na igreja para ser treinado, para ser admoestado, ensinado, para ter comprometimento com as coisas de Deus e, por fim, para servir a Deus ali naquele ministério. Você entende? Pessoa que diz assim, não precisa de igreja, isso é completamente antibíblico, não tem conhecimento da palavra, está sob influência direta do diabo, porque uma pessoa fora da igreja, ela vai ser simpatizante de Jesus, vai amar Jesus, mas ela não vai produzir frutos, não vai crescer, não vai estar sendo admoestada, não vai estar descobrindo quais são os propósitos de Deus para a vida dela. Ok? Bom, então é só isso. Que Deus abençoe você, que você entenda que a partir de agora tem que crescer, né? Você precisa crescer. Por isso você está fazendo, né, um proving, tá? É um processo de crescimento. Agora você vai aprender tudo sobre os primeiros passos, depois você vai passar por outros níveis de aprendizado e com certeza você vai descobrir muitas coisas legais aí que vão te fazer crescer na fé. Deus te abençoe. Vejo você no nosso próximo vídeo.